Pronto, tô Manda aí. recordando. Está recordando. Perfeito. Enfim, novamente, boa tarde a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos à primeira reunião pública que a gente está fazendo aqui na CSL. Assim, quem sabe a primeira de muitas que virão, né? E o título dessa reunião em específico é um passeio pela história do software livre. Eu devo admitir que esse título é deveras pretensioso, na verdade, porque o que a gente vai estar discutindo aqui não é a história do software livre em si, e sim muito mais o contexto histórico que levou à criação do projeto GNU, que levou ao principal conjunto de software livre que nós temos hoje em dia, o sistema operacional GNU Linux. Então, mas antes disso também, queria ressaltar que essa vai ser uma apresentação de slides que eu estou fazendo, mas não entendam isso como uma aula. A proposta desses slides, na verdade, é servir como ponto de partida para a discussão. Eu vou apresentar um monte de coisa aqui, então vocês sintam-se mais do que à vontade de simplesmente abrir o microfone e falar qualquer coisa. É o que eu sempre encorajo em qualquer reunião que a gente faz. Não se preocupem, eu não vou achar falta de educação, até porque eu sou muito mal educado eu mesmo, né? Mas se vocês quiserem que eu fique falando por tempo indeterminado, isso aí também é minha especialidade, como meus camaradas podem corroborar, né? Mas vamos começar com essa história. A primeira parte que eu gostaria de apresentar é a cultura hacker que se desenvolveu no MIT entre o final dos anos 50, 1950, até o final dos anos 70, e que se aflorou principalmente nos anos 60 e 70, na verdade. Nossa história começa com o Tech Model Railroad Club. Parece ser um lugar completamente aleatório, já que nós estamos falando de história de software livre, né? Mas tudo realmente começa aqui, pessoal. Do que se trata? Isso aí era um clube estudantil que tinha no MIT. Não só tinha, tem até hoje um clube estudantil extremamente com uma tradição muito longa lá no MIT. Para quem não sabe, o MIT é o Massachusetts Institute of Technology, uma instituição de ensino superior lá nos Estados Unidos que é, sem dúvidas, a mais prestigiada em termos de engenharia elétrica, ciência da computação, engenharia dos materiais, tecnologia no geral. O MIT é o God nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que grande parte do que fez com que o MIT se tornasse esse centro de ciência da computação em particular é a história que eu vou discutir nessa apresentação. Mas enfim, o Tech Model Railroad Club, como eu estava dizendo, é um clube estudantil. Aqui no Brasil nós não temos tantos desses nas instituições de ensino superior, mas isso é muito comum nos Estados Unidos. Um clube não é uma associação estudantil no sentido de que a CSL ou Cefim, ou Empresa Júnior e tal, mas é um grupo de alunos que tem algum hobby, algum interesse em comum, e as universidades lá fomentam esse tipo de coisa. Esse grupo em particular era um grupo de entusiastas de ferrovias. Extremamente específico, eu sei, mas também muito interessante. Eu acho curioso que o Murilo mesmo, ele é outro entusiasta de ferrovia que, sem sombra de dúvida, se tornou um hacker também. Que coisa interessante, né? E o que eles faziam nesse grupo? Bom, você tinha duas castas, mais ou menos, dois grupos. Tinha o pessoal principal, que cuidava de fazer maquetes super detalhadas, assim, de sistemas ferroviários, e você tinha os que eles chamavam de engenheiros, porque todas essas maquetes, elas não eram coisas paradas. Todos esses trenzinhos conectados através de ferrovias, eles se mexiam através de uma série de circuitos elétricos, e você podia controlar esses trenzinhos também. Duas pessoas independentes poderiam controlar trenzinhos navegando aí pelos trilhos de duas partes independentes da maquete. E grande parte do esforço do Tech Model Railroad Club era implementar essa circuitagem, detalhe, toda analógica, nada de digital aqui por enquanto, a gente está falando do final dos anos 50, era implementar toda a circuitagem para fazer com que os trenzinhos funcionassem, mexessem por aí, fizessem coisas legais. Aqui mais algumas fotos aqui do Railroad Club, né? Elas não são da época em específico em que eu estou falando, final dos anos 50, mas são ilustrativas. Tamanho da maquete aqui enorme e o esmero que o pessoal dedicava em fazer os trenzinhos. Dá para ver um pouquinho do circuito aqui na imagem à esquerda, mas não está muito visível. Eu não encontrei uma imagem da época, assim, com
com circuitos analógicos que o pessoal utilizava. Mas tudo começou aí. E por que começou aí? Porque esse clube estudantil atraía um grupo muito específico de calouros, de pessoas que entravam no MIT, que era gente interessada em sistemas, interessados em descobrir, entender, modificar sistemas. E isso era uma coisa que as pessoas tinham poucas oportunidades de fazer fora de instituições de ensino e clubes estudantis na época. Então, muitos dos alunos que entravam na época para engenharia elétrica, para engenharia mecânica e etc., que tinham essa, sabe, essa vontade, essa curiosidade de entender as coisas, eles acabavam gravitando para o TMRC. E o TMRC, com isso, acabou se tornando um centro, um centro acolhedor desse tipo específico de pessoas. Isso foi crucial para o começo da cultura hacker. Aqui tem um trecho assim do principal livro que eu utilizei como referência para essa parte. Peter Sampson, que era do pessoal que entrou para o TMRC, né? Peter Sampson e seus amigos cresceu com uma relação específica para com o mundo, na qual as coisas só faziam sentido se você entendesse como elas funcionavam. E como você entenderia isso, como você entenderia como elas funcionavam, se não mexendo, modificando elas. E o TMRC era o lugar perfeito para se fazer isso. E aí, dada essa aglomeração de gente com esse interesse, com essa personalidade semelhante, esse interesse em modificar sistemas, essa nerdice generalizada, acabou que surgiu uma cultura própria dos engenheiros lá do TMRC. Que muitas vezes as pessoas, antigamente, elas se encontravam espalhadas, assim. Era geralmente um carinho ou outro que era o nerd brilhante de sua respectiva high school lá nos Estados Unidos. O TMRC foi a oportunidade de aglomerar essas pessoas. E, consequência dessa cultura, era que eles desenvolviam seu próprio vocabulário. E a palavra significante aqui que surgiu no vocabulário do TMRC é o termo hack. No caso, hack é uma palavra que já existe no inglês, já existia. E normalmente tem o significado de cortar. Mas dentro do MIT ele acabou assumindo um significado diferente. Segundo Steven Levy, do livro Hackers, que foi a principal fonte que eu consultei, eles começaram a modificar o significado de hack com os trotes que eram realizados no MIT. E esses trotes não era brincadeira de mau gosto, simplesmente, assim. No MIT eles tinham uma cultura de fazer trotes cada vez mais complexos, pegadinhas cada vez mais intricadas e mais bem boladas, assim. Você tinha esse incentivo lá no MIT como um todo. Mas dentro do TMRC, ele assumiu outros significados. E essas definições aqui são tiradas diretamente de um glossário que escreveram para o TMRC, onde um dos alunos lá resolveu catalogar o linguajar que o pessoal estava utilizando, e ele colocou aqui, hack para eles era um projeto sem fim construtivo, ou um trabalho realizado ingenuamente, e por ingenuamente eu quero dizer assim, sem pretensão de mudar, de fazer uma coisa significativa, só para ver o que dá, entende? Só para ver o que dá. E um incrementador de entropia. No caso, isso quer dizer uma coisa que faz bagunça, que modifica as coisas e gera uma zona, né? Aumenta a entropia. Esse era o significado que a palavra hack tinha dentro do TMRC. O que nós temos em comum com todos esses significados? É que isso era geralmente algo que o pessoal do TMRC fazia por curiosidade e prazer. Então, quando aparecia um pessoal interessado lá na engenharia, na circuitagem do TMRC, fazia alguma coisa, ou inventava uma solução particularmente interessante, ou fazia alguma coisa aleatória, assim, lá nos circuitos da maquete, ou sei lá, fazia uma coisa para descobrir como que alguma coisa funciona e acabava causando uma zona, eles diziam que isso era um hack.
E daí que surgiu a palavra hacker, que depois foi assumir outros significados. Aliás, uma coisa que eu gostaria de... que é importantíssimo frisar é que, por favor, abandonem os seus pressupostos assim sobre o significado dessa palavra hacker, porque hoje em dia ela acidentalmente assumiu essa conotação de invasor de sistemas de telecomunicação. Pois Não sei nem se foi isso é acidentalmente, né? Ou se tem algum interesse em desmoralizar mesmo a exato, assim. cultura É, hacker. pelo que eu vou apresentar aqui adiante, vocês vão ver que o establishment tinha todos os motivos para desmoralizar o que os hackers faziam. Tinha todos os motivos. Não necessariamente os hackers do TMRC, que estavam lá brincando com sua eletrônica, mas os hackers que surgiram depois e que vieram do TMRC. Eu só não digo que é uma coisa que foi proposital, engenhada assim pela mídia, porque eu não tenho tantas evidências para corroborar essa afirmação dramática assim, mas é uma coisa que eu sinto também, que foi uma que essa conotação de criminoso virtual que se tem hoje em dia para hacker, eu acho que foi uma coisa proposital, mas não vou afirmar isso com certeza. Enfim, o que eu apresentei até agora é esse cenário de pessoas, de nerds, curiosos, interessados em sistemas, fascinados por eletrônica. Isso aí era era um grupo muito particular de pessoas, só que eles estavam meio que limitados ao que existia no MIT e as ferramentas que eles tinham disponíveis. No TMRC, eles só faziam altas gambiarras, altas perspicácias eletrônicas através de circuitos de telefonia que eles encontravam em lixões, por exemplo. E no MIT, esse pessoalzinho do TMRC, eles eram fascinados por essa nova tecnologia que começou a se espalhar pelo mundo, que eram computadores. No entanto, eles não podiam mexer nos computadores, por causa dessa circunstância aqui, que está detalhada nesse slide. No MIT, nessa época, os computadores que existiam eram os mainframes da IBM. E esses mainframes eram essas geladeiras malditas aqui, que tem nessa figura à direita, que só funcionavam através de cartões perfurados e, pior ainda, os hackers do TMRC não tinham acesso a essas máquinas. Ao redor de todas essas máquinas, soluço aqui, tinha toda uma burocracia, na verdade. Porque, assim, essas máquinas, os IBM 704 e os outros mainframes, chegaram no MIT e com eles vieram uma série de profissionais da IBM que serviam para guardar essas máquinas. Então, assim, os pesquisadores utilizavam com frequência esses computadores para realizar cálculos, principalmente os físicos, engenheiros e tal. Só que, o que eles faziam? Ou eles perfuravam os cartões por conta própria, ou explicavam o que eles queriam fazer para um perfurador profissional, digamos, e esses caras entregavam os cartões perfurados para o alto clero que existia ao redor desses computadores. E somente eles tinham a permissão do MIT de alimentar os computadores com essas instruções e, depois de sabe-se lá quanto tempo, retornar os resultados em outros cartões perfurados. A máquina engolia cartões perfurados e cuspia cartões perfurados. Então, não se tinha essa transparência nenhuma. Assim. Os hackers, por mais que eles eram interessados em computadores, eles eram barrados de interagir muito com essas coisas. Algum comentário até agora? Vou assumir que o silêncio significa não. Só uma pergunta. Manda aí. Os caras barravam o computador por causa do preço? Eu imagino que seja por causa do preço deles, não é? Tipo, porque em Com 1960 o certeza. computador Assim, deve essas custar máquinas... milhares. Cara, essas máquinas eram caríssimas, pesadíssimas e muito frágeis. Elas eram, em particular, elas eram muito sujeitas a problemas de sobreaquecimento. E uma outra Então, pergunta. Você mencionou o cartão perfurado, eles funcionavam tipo por código binário? Por exemplo, eles furavam um cartão... sim. Um erro que eu cometi, só percebi enquanto estava falando aqui, é que eu não mostrei uma figura de cartão perfurado para que vocês pudessem ver. Eu meio que assumi que vocês sabiam
que foi um pressuposto tolo da minha parte. Cartões perfurados, pessoal, era a maneira pela qual se programava e se interagia com computadores na época. Todo computador, ele tinha um buraco assim, um buraco chato, em que você enfiava ou uma fita grande de papel, ou tipo uns cartõezinhos, tipo umas cartas perfurados em locais específicos. E aí, cada buraco, ou cada região que não tinha um buraco, era entendido como um byte diferente. E cada instrução para o computador, que é tipo, adicione número tal e tal de tal e tal registrador, ou coloque tal coisa na memória principal, ou pule para a próxima instrução, faça um loop. Todas as instruções eram representadas por números binários e, portanto, bytes. Então, você perfurava esses cartões através de máquinas que faziam isso especificamente, que eram as flexowriters e os teletypes. Você perfurava essa cartãozada toda e botava para o computador engolir. Aí o que ele cuspia de volta eram os números, eram o resultado final da sua conta, que também eram em cartões perfurados. Então, é disso que se trata. Assim, é importante que vocês saibam disso, porque, enfim, é importante para o resto da apresentação. E sim, os computadores eram barrados porque se tinha esse receio de que os hackers, que eram, assim, curiosos e fuçadores e gambiarreiros por excelência, fossem destruir esses computadores na medida que eles experimentavam com eles. Então era esse o receio, tá? E também porque mesmo que, se eles pudessem, eles não tinham tempo. Esses computadores eram usados 24 horas por dia por pesquisadores que estavam fazendo contas sérias. Então tem isso. Mas tudo isso, toda essa situação mudou quando chegaram os mini computadores. E por mini computador eu me refiro a um mamute, a uma besta similar a essa da direita aqui, que é o TX0. TX0, o T se refere ao fato de que ele foi o primeiro computador 100% cuja arquitetura era 100% transistores. Esses computadores aqui funcionavam na base de tubos catódicos, o que tornava eles muito maiores do que os mini computadores que funcionavam com transistores. E qual era a grande vantagem desses computadores para os interessados, para os curiosos do TMRC? Primeiro, porque eles eram interativos. Eles também eram programados através de cartões perfurados, só que eles possuíam outras capacidades, outras funcionalidades. No caso, eles possuíam, além de uma matriz de luzinhas para indicar qual instrução especificamente ele está realizando, ou qual endereço na memória ele está acessando, ele tinha uma série de luzinhas assim que você tinha que interpretar o que ele estava fazendo, isso era muito importante. Além disso, ele tinha uma tela CRT, e eram capazes de produzir sons, ou seja, eram coisas muito mais interativas que os IBM 704, as mainframes da IBM eram, porque essas engoliam cartão perfurado e cuspiam cartão perfurado. Os mini computadores engoliam cartão perfurado e de volta traziam luzes piscando, sons e uma tela CRT para você brincar e fazer experimentos. Mas talvez mais importante do que a interatividade da programação era o fato de que, quando esses mini computadores chegaram, o acesso para eles era muito mais livre do que os mainframes da IBM, que eram utilizados por pesquisadores, por cientistas 24 horas por dia. Esses TX0 não tinham um clero guardando esses computadores. Não tinha isso. E, como eles eram máquinas novas, os hackers tinham muito mais liberdade para mexerem, para entender como a coisa funciona. E etc, assim, sabe? Então, cara, quando chegou o TX0 e principalmente o PDP-1, os hackers fizeram a maior festa, porque era isso que eles queriam, um sistema complexo com possibilidades infinitas que eles poderiam programar e interagir.
Então, é a partir da introdução desses computadores que começa a cultura hacker de fato. Olha aqui, eu adoro esses computadores, pessoal. Aqui na esquerda nós temos o PDP-1, azulzão, todo fodido. A gente percebe logo de cara que ele tem esse CRT bizarro aqui. Isso aqui é uma FlexoWriter. Esse teclado, aliás, ele não está conectado no computador, viu? É uma máquina de datilografia, basicamente, só que ao invés de somente digitar papel, você também pode perfurar cartões através dela. Então você programava perfurando esses cartões, tipo, cada tecla, cada combinação de teclas correspondia a uma série de buraquinhos que eles perfuravam nesses cartões, sabe? Então você programava basicamente mais ou menos do jeito que você faz hoje em dia, com teclados, o que tornava a programação muito mais interativa. E aí você pegava essas fitas de papel que eles produziam. Não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas essa coisa amarela aqui, nessa geladeira, isso aqui era a CPU do computador, viu? Essa geladeira gigante, ou coisa que parece uma geladeira, essas coisas de papel aqui que eram os cartões perfurados. Aí eles alimentavam os cartões nessa parte aqui e carregavam os programas na memória. Aqui nós vemos toda a matriz de luzinhas que tinha, e os hackers fizeram questão de utilizar essas luzinhas ao seu máximo de potencial. E acima de tudo, além disso tudo, o PDP ainda podia produzir sons. No caso, os sons que ele produzia serviam para identificar quais instruções ele estava executando no momento. Isso era importante para você saber o estado do seu programa, para quando der alguma coisa errada você poder debugar. Mas era isso. E esses mini computadores fizeram toda a diferença. E isso que foi o começo em si da cultura hacker. E o PDP-1 foi só o começo. Depois, os laboratórios do MIT foram adquirindo outros computadores. Em parte porque eles reconheceram o valor que os hackers do TMRC estavam adicionando a esses computadores. Era todo um pessoal que, por conta própria, ia explorar esses sistemas. E eles eram, por causa disso, o pessoal mais qualificado, mais engenhoso, assim, que se tinha no MIT. Então, qualquer problema, qualquer coisa que eles precisavam, que os pesquisadores precisavam, eles corriam atrás dos hackers. E é importante ressaltar que todas essas coisas surgiram organicamente. Isso não foi projeto de iniciação científica ou nenhuma coisa institucional do MIT. Foi simplesmente, chegou os computadores, tinha o pessoalzinho interessado lá no TMRC, os caras caíram em cima e toda a mágica aconteceu. Alguma pergunta? Algum comentário? Eduardo, e esses computadores, eles eram baseados em transistor também já, né? Ah, sim. Eu falei aqui que o TX0 era o primeiro dos mini computadores. Sim, todos os que eu vou falar aqui a partir do TX0 eram baseados em transistores. E assim, o transistor ocupava um espaço danado, né? Não é à toa que eles eram chamados de mini computadores. Mas mesmo assim, eram colossos, gigantes, como essa geladeira. Absurdo. Então parece o tamanho dos que eram na base de válvula. Exato, mas por quê? Porque essa imagem aqui engana. Isso aqui não é o computador inteiro, tá? Você vê que tem uma coisa atrás, isso não é outro computador. Ainda é o mesmo computador. Todas essas coisas aqui eram conectadas por fiação que passava por debaixo dos laboratórios. Então, cara, isso aqui era genuinamente mini computadores para ela. Entendi. E as coisas só foram reduzindo. No caso, esse aqui é o PDP-1, esse é o PDP-11. E o PDP-11 não é essa torre inteira. A CPU do PDP-11 é só essa coisa colorida aqui, ó, embaixo. Isso aqui é somente o leitor de cartão perfurado. Aliás, é interessante mencionar o que PDP quer dizer. Só um minuto. Arroto interno aqui, só de zoas. Mas então, a DEC, a Digital Equipment Corporation, era a empresa que manufaturava um bocado de apetrechos eletrônicos, extensões para computadores que já existiam, como por exemplo os da IBM. Aí eles perceberam que eles tinham um poderio tecnológico para fabricarem seus próprios computadores. Só que quando eles foram quando os engenheiros foram propor essa ideia pro mais alto escalão da DEC, os marqueteiros da DEC disseram: olha, não vai dar certo,
a gente marketar isso como computadores, porque todo mundo associa a palavra computador com IBM. Na época, computador era sinônimo de IBM, e IBM era sinônimo de computador. Então é que nem a situação com Bombril ou Nescau, sabe? Em que o nome de um produto específico vira o nome da coisa, sabe? Então, a ideia deles era não colocar computer no nome da coisa, nem marketar isso como computador. Ao invés disso, eles decidiram que ia se chamar Programmed Data Processor. Ou seja, galera, olha, isso não é um computador, tá? A gente não está competindo com a IBM. Isso é um processador de dados programado, tudo bem? Basicamente isso. Mais algum comentário antes de eu partir para essa outra parte? Não? Então vamos prosseguir aqui, que isso aqui é a coisa mais interessante. Como eu já mencionei aqui enquanto falava desses computadores, foi daí que surgiu organicamente essa comunidade de hackers. E é nesse momento, no advento dos mini-computadores do MIT, que o significado, o conceito de hack e, portanto, de hacker, passa a mudar. Enquanto no TMRC o pessoal não costumava se chamar de hacker, porque era uma coisa meio derrogatória, assim, era, como eu falei, era uma gambiarra que você fazia sem propósito nenhum para ver no que dava. Já esses mini-computadores, eles, como ninguém entendia como essas coisas funcionavam, você era mais do que encorajado, você entre seu grupo de amigos, colaborar para entender como a coisa funcionava. Então você fazia altos hacks. E o hack, nesse ponto, passou a designar uma solução inteligente, criativa, inconvencional, fora da caixinha para um problema. Então, hacker se passa a ser um título de honra, porque ele passa a designar não um gambiarreiro, não somente um curioso, e sim um programador experiente, que consegue surgir com soluções criativas para problemas. E não só programador experiente, como membro dessa subcultura. É a partir desse ponto que eles começam a se chamar de hackers. Imagino que no começo eles diziam isso ironicamente, assim, tipo, o que você é? Eu sou um hacker, eu sou um fudido que faz gambiarras. Ou, o que você fez? Eu sou um hack para converter números binários ou hexadecimais em decimais. É só um hack. E aí, com o passar do tempo, essa falsa humildade assim acabou se tornando um título de honra. Era assim que eles se identificavam, como hackers. E toda essa cultura que surgiu ao redor dos minicomputadores, eles, assim, como eu falei, eles surgiram organicamente. Só que, naturalmente, eles foram surgindo com uma série de preceitos, de características dessa cultura, que era consequência de seu ambiente. No caso, como todo mundo estava tentando entender, todo mundo foi introduzido por computadores ali, assim, do nada, ao mesmo tempo, e todo mundo estava igualmente curioso para entender como as coisas funcionavam, e como essas pessoas já eram amigas desde a época do TMRC, surgiu essa série de preceitos aqui, que não eram codificados, não eram regras, mas eram características da comunidade. Era assim que eles se identificavam, sabe? Eram coisas culturais. A principal coisa aqui é que os programas que eles produziam eram compartilhados sem nenhuma restrição. Como que funcionava? Eles produziam suas fitas lá de papel de cartão perfurado e qualquer um podia pegar essa fita, fazer sua própria versão, fazer uma outra fita com base nessa anterior, fazer suas próprias modificações a fim de melhorar o sistema. Inclusive tem esse segundo preceito aqui, que é a sede, o interesse em explorar e melhorar sistemas a qualquer custo. E não só sistemas computacionais. Os hackers eram, mais do que computeiros, eles eram aficionados por sistemas no geral. E isso envolvia desde cultura até coisas filosóficas, assim, absolutamente tudo. E inclusive, os hackers, eles tinham uma fama de, tipo, além deles desenvolverem toda essa expertise com computadores, eles também desenvolviam entre si
habilidades de destravar fechaduras, sabe? Eles desenvolveram essa cultura que surgiu paralelo à cultura hacker, porque eles queriam acessar os minicomputadores o tempo inteiro. Como eu falei, esses minicomputadores eram mais livres, eram de acesso mais livre, mas ainda assim haviam pesquisadores querendo usar. E os hackers, eles queriam usar o negócio assim, a cada momento. Então eles marcavam, tinha que marcar o horário para você usar o computador ainda. Eles marcavam na madrugada, assim, para eles passarem todo esse tempo livre enquanto não tinha o pessoal enchendo. Faz sentido pensar agora em que você comentou desse negócio de quebrar chave, né? Com o conceito de hacker que a gente tem erroneamente hoje em dia, né? Sim, eu ia mencionar isso no caso. Porque faz bastante sentido que agora eles pegaram essa associação de hacker, quebrador de chave, e principalmente essa irreverência à autoridade e hierarquia, né? Quer fazer um negócio, mas aí é claro que extrapola um pouco para quebrar a senha e fazer coisas ilegais, né? Exato. Olha, os hackers, eu coloquei aqui esse explorar e melhorar sistemas a qualquer custo, e toda informação deve ser livre, muito deliberadamente. Porque os hackers, eles não estavam contentes em só explorar computadores. Eles também estavam interessados nas linhas telefônicas. E é daí que surgiu a prática de phone phreaking. Para explicar o que é phone phreaking, eu tenho que explicar como que os telefones funcionavam antigamente. Vocês sabem que até hoje em dia, quando você disca um número no telefone, até mesmo no celular, ele toca barulhinhos, né? Isso não serve para nada hoje em dia, mas é um resquício de como as coisas funcionavam antigamente. Porque antes, quando tudo era analógico, eram esses barulhinhos que eram captados por um modem que convertia esse sinal de som em sinais elétricos. E é através desses barulhinhos que eles controlavam o sistema de telecomunicações, o telefone, sabe? Então, tipo, você discava os barulhinhos e era exatamente o barulhinho que fazia o que você discou corresponder a tal número. Era o que convertia o que você apertava em sinais elétricos. Os hackers perceberam isso. E o que eles passaram a fazer? Passaram a usar o PDP-1, o TX0 e outras máquinas para produzir sons de frequência bem específica para trollar, basicamente, o sistema de telecomunicações. E tudo que se fazia nesse sistema era com base em sons. As empresas de telecomunicações, que no caso era a AT&T na época, era um monopólio, uma única empresa, eles tinham sons específicos que te davam acesso a todo o sistema, que te permitiam fazer chamadas, assim, de uma ponta dos Estados Unidos à outra, de graça, assim. E os hackers, eles se interessaram, eles queriam descobrir como a coisa funcionava. Isso que era a verdadeira coisa legal dos hackers. Eles queriam entender como o negócio funcionava. Então eles começavam a fuçar, assim, produzindo barulho atrás de barulho, até que eles descobriam os barulhos específicos para fazer as chamadas que eles quisessem. Só que eles não usavam isso para fazer trote. E isso é uma coisa fenomenal dos hackers, assim. Apesar deles serem muito curiosos, e apesar das autoridades ficarem justificadamente preocupadas com o que os hackers faziam, eles nunca utilizavam isso para trollar ninguém, nem para ganho pessoal. De fato, quando alguém o fazia, ele era visto como o pária da cultura. Por quê? Porque ele estava manchando o nome dos demais. Mas foi daí, dessa prática de phone phreaking de trollar as fechaduras também, que eram outros hobbies dos hackers, que a mídia acabou pegando e deturpando o negócio. Outra coisa que contribuiu para isso é que você tinha as corporações que vendiam computadores e as aspirações delas eram serem monopólios. Eles queriam que todo o software fosse produzido
por programadores treinados única e exclusivamente por eles. Você usava o software deles nos computadores deles. Os hackers não queriam saber. Eles pegavam os computadores e reescreviam o sistema operacional, reescreviam todos os utilitários. Então, isso enfurecia o pessoal dessas empresas. Então, no linguajar deles, hacker acabou tomando a conotação de programador informal, programador iniciante, programador que não sabe o que está fazendo, sabe? Então, na mídia, pegou essas duas coisas. Pegou de programador FDP, programador noob, assim, e quem sacaneia sistema de telecomunicações. Então, foi daí que surgiu a coisa. Eu ia falar disso depois, mas aproveitei para falar agora. Isso tudo tem a ver também com a irreverência à autoridade e hierarquia que os hackers tinham. Nessa cultura, tipo, não tinha nenhuma hierarquia. Você se integrava nessa cultura única e exclusivamente chegando lá, se interessando pelas máquinas, e aí o pessoal te ensinava, e se você fosse inteligente o bastante, se você tivesse o amor suficiente, a dedicação pela máquina, pelo hacking e pelos outros hackers, e se você produzisse utilitários suficientemente legais, você era um deles. E não havia autoridade e hierarquia que separasse esse pessoal, que os limitasse de descobrir, de explorar os sistemas da maneira que eles quisessem. Então, essa foi a cultura que surgiu no MIT. Isso foi um jardim do Éden, de nerds, digamos. E vale, agora que vocês sabem assim, do que se trata essa cultura hacker, e outra, para o pessoal do software livre, que em grande parte é descendente, são os descendentes espirituais dessa cultura hacker, o termo hacker ainda hoje tem essa conotação de programador experiente ou alguém que que dá soluções criativas, fora da caixinha para os problemas. Então, muitas vezes no projeto open source, no projeto livre, você vai ver um cara falando, eu hackeei isso e aquilo, e o pessoal de fora pode até achar estranho, assim, tipo, o que esse cara tá fazendo, afinal de contas? Tá trolando? Tá hackeando o computador de alguém? Não, de forma alguma. Ele está implementando alguma coisa de modo criativo. É isso que ele quer dizer. E até hoje, na comunidade hacker, ser reconhecido como hacker é uma medalha de honra, sabe? E outra coisa, os hackers, eles não se autodenominavam hackers. Isso é uma característica interessante dessa cultura. Você dizer que era um hacker, eu sou um hacker. Isso era o máximo da prepotência, porque eles tinham hacker e hacking e tudo como o ideal platônico, assim, de como que as coisas deveriam ser. Então você fala, eu sou um hacker, é muita prepotência. Você tinha que ser reconhecido pelos outros como hacker. Isso que era a coisa. Eu acho que até hoje é um pouco assim, sabe? Você dizer que é um hacker, salvo os mais gods, os mais fudidos, é prepotência. A outra pessoa que tem que ver o que você está fazendo e falar, isso é um belo hack. Legal, né? Algum comentário? Eu acho que não. Você deu a entender que não é muito assim, mas é literalmente assim, só assim. Eu não vejo essa cultura de se chamar de hacker sempre foi um tabu, né? Esse ato de se chamar de hacker, e até hoje é assim. Não vejo até hoje é assim, não cara. sendo assim, né? Assim, eu só não digo que é assim por completo, porque existem os precursores, existem os gods absolutos, que nem o próprio Richard Stallman, o Eric S. Raymond e vários outros. Esses, como eles estavam reconhecidamente no começo dessa cultura, desde o princípio, desde tudo, eles se chamam de hackers. E esse pessoal, assim, eles se dizem hacker e você bota fé. Agora, se aparecer eu aqui, galera, eu sou um hacker, ninguém vai te levar a sério. Ninguém. E não importa se você está falando de quem sacaneia sistemas de telecomunicações ou se você está se chamando de programador experiente. Ninguém vai te levar a sério. Você tem que ser reconhecido. Mas, enfim. Mais algum comentário? Acho que tá bom, né? Tendo dito todas essas coisas maravilhosas sobre essa cultura que surgiu no MIT, é importante a gente mencionar alguns frutos dos hackers, para vocês terem uma ideia do que exatamente esse pessoal estava fazendo. Novamente,
Eles não eram alunos de iniciação científica, eles não eram técnicos de informática, não eram porra nenhuma, era um bando de fudido que entrava lá, calouros ou veteranos que se apaixonavam por computadores e faziam o que eles quisessem. Eles não estavam preocupados em fazer coisas que produzissem benefício à sociedade. Eles faziam muitas coisas que produziam benefícios a si mesmos. E, principalmente, coisas para impressionar os seus amigos. Eles tinham prazer de programar, desvendar, solucionar, assim, com uma coisa por si só, sabe? Essa era a principal característica dos hackers. Isso se reflete nos produtos que eles produziam. Por exemplo, uma das primeiras coisas que o pessoal fez, logo quando recebeu o TX0, aquele primeiro computador que era uma mesa lá que eu mostrei, foi fazer o Expensive Typewriter, Expensive Calculator, Expensive Recorder. E eles foram muito zoados pelos profissionais lá, pelos cientistas, pesquisadores, por causa disso. Porque os computadores, antigamente, eles eram máquinas seríssimas, eram máquinas extremamente caras e só serviam para fazer coisa séria, ou seja, fazer pesquisa científica. E aí, quando os hackers receberam uma coisa que tinha uma máquina de datilografia ali que podia ser conectada no computador, e que tinha uma tela CRT, e que tinha luzinha piscando, e que podia produzir som, eles imediatamente quiseram subverter essas coisas para se tornar em coisas comuns, banais. Então, tipo, os primeiros editores de texto para computador surgiram com isso, o Expensive Typewriter. Alguém resolveu transformar o Tixo, o TX0, em uma máquina de datilografia para imprimir seus trabalhos de física computacional, por exemplo. Isso de fato aconteceu, especificamente para física computacional, e ele ganhou um 0 por fazer isso. Muito divertido. Mas também tinha o Expensive Calculator, que foi a primeira calculadora interativa em um computador que se tem notícia. E por calculadora interativa, eu me refiro a um programa de linha de comando, assim, em que você pode simplesmente digitar calcule 4 vezes 79 igual, sabe? Uma calculadora normal. Porque antes, os computadores faziam cálculos, sim, mas eram, tipo assim, você enchia eles de cartões perfurados e faziam um monte de cálculos, e aí depois eles cuspiam o resultado. Os minicomputadores permitiam uma interatividade muito maior do que as coisas anteriores. Então eles trataram de implementar uma calculadora interativa nesses computadores, o que também foi visto como uma piada, assim, não só entre eles, como os outros. Os outros ficaram, os pesquisadores, etc., ficavam putos, porque, pô, os caras estão ocupando tempo na máquina, nessa máquina caríssima para fazer coisa que já existe em outros lugares. Absurdo, mas isso não é absurdo, porque esses programas são os precursores dos programas que nós temos nos computadores hoje em dia. E também tem o Expensive Recorder, que era uma maneira de você converter as alavancas e a Flexowriter lá nos computadores em como se fosse um piano, assim, para você tocar música no computador. Eles gostavam de fazer esse tipo de coisa só para mostrar que era possível. Muita diversão. Agora, provavelmente, o software que surgiu dessa cultura que melhor exemplifica essa comunidade é o Incompatible Time Sharing System. O que é isso? É um sistema operacional. Para isso eu tenho que explicar para vocês brevemente o que é Time Sharing. Como eu falei, antigamente os computadores eram caríssimos e eram utilizados só para coisas importantíssimas. E para fazer com que os computadores fossem, sabe, o melhor utilizados possível por mais gente ao mesmo tempo, eles implementavam sistemas operacionais em máquinas como o 704 ou outros computadores, mainframes grandes e poderosos, para que várias pessoas pudessem utilizar uma fração do poderio computacional ao mesmo tempo. Então, aí que surgiu os primeiros sistemas operacionais, que serviam para alocar, para dividir os recursos do computador entre várias pessoas através de terminais. Os hackers, a esse ponto, eles detestavam essa ideia, porque as demonstrações que eles faziam, na maioria das vezes, estouravam os computadores. Eles queriam fazer as coisas mais impressionantes possíveis entre si. Eles não queriam fazer coisa normal, digamos.
Então eles não gostavam dessa ideia. Só que o pessoal do MIT acabou convencendo eles de que seria melhor para todos se eles usassem um sistema de time sharing, para que o PDP-1, por exemplo, fosse mais utilizado, sabe? Eventualmente eles concordaram, e daí surgiu o Incompatible Time Sharing System. E o Incompatible é uma piada no CTSS, que era o Compatible Time Sharing System. O Incompatible era basicamente esse sistema operacional anterior, o Compatible, só que feito por hackers e totalmente voltado à cultura hacker de explorar sistemas, colaboração o tempo inteiro, e explorar as coisas sem restrições. Então, a característica mais marcante desse ITS é que ele não tinha senhas. Nos outros sistemas operacionais, você tinha que criar sua conta para poder utilizar o computador. Inclusive, esses sistemas operacionais surgiram, em parte, para limitar o acesso. Já o ITS, tipo assim, ele compartilhar os recursos do computador, só que qualquer um podia ver o que qualquer outro estava fazendo ao mesmo tempo. E isso, longe de ser uma violação de privacidade, até porque era um computador público, isso isso fomentava a colaboração. Deixa eu ver o que o fulaninho aqui está fazendo. Aí via, ele está escrevendo tal coisa. Ele está fazendo tal arquivo. Esse arquivo aqui, essa função vai ser útil para o meu programa. Aí vai lá e copia, tal. Então, o ITS fomentou essa cultura. E essa questão de deixar as coisas privativas é algo que a gente enxerga hoje com olhos meio tipo, não, mas, poxa, eles vão ficar vendo o que eu tô fazendo, mas pra eles foda-se, né? Tipo, era até melhor que os outros vissem, porque isso tem um ganho, sabe? Exato, outra. Foi criado agora, assim, lá também, mas esse negócio de deixar as coisas fechadas, é algo que não é natural da computação. Da informação, né? Isso, da informação. E a gente tem essa visão, né? Claro, a gente não do software livre, mas o senso comum, a gente tem essa visão de que, não, mas eu não posso deixar isso aqui aberto. Senão alguém vai zoar imediatamente. Não posso, né? Como assim deixar um livro acessível a todo mundo? Nossa, que absurdo, né? Pois é. Não, e o Carlos fez esse comentário, foi muito pertinente, porque eu acabei esquecendo de mencionar que essa cultura era extremamente aberta, não só teoricamente, como na prática. Tipo assim, o pessoal tava lá programando em seus computadores tarde da madrugada. Véi, se você fosse um calouro interessado, se você fosse qualquer um, você poderia entrar, ver o que os caras estavam fazendo, e eles iam te ensinar o que eles estavam fazendo, e era assim que se tornava hacker. Tipo, eles não saíam procurando, você só aparecia, sabe? E eles não procuravam gente para colaborar com seus programas. Isso é uma coisa natural. Tipo, os hackers, eles estavam lá por interesse em sistemas. Então eles pegavam o programa daqui, programa de lá, faziam toda essa brincadeira. E tem outra. Na CSL, na comunidade de software livre no geral, a gente costuma pegar no pé quanto à questão de privacidade. Quanto à questão de você ter o controle sobre suas coisas, você não ter as outras pessoas mexendo nas suas coisas e tal. Só que essa é uma situação completamente diferente. Por quê? Porque quando a gente fala de privacidade, nós estamos falando de computadores pessoais. Aqui nós estamos falando de computadores públicos, comprados com dinheiro público e que eram completamente públicos. Então não fazia sentido você limitar o acesso das pessoas. É diferente também a gente pensar em computação pessoal com informação em si, porque o que eles faziam não era computação pessoal, né? Era literalmente informação, código, informação, programa, informação, e a gente, por mais que a gente preze por privacidade pessoal, a gente está prezando por informação livre, sabe? Exato. Tem que separar, deixar claro essas coisas, porque pode parecer, não, mas... então... Que a gente está sendo hipócrita, né? Em prezar por privacidade e controle coisas. de um caso e dizer que é bonito o negócio ser aberto em outro. Mas é exatamente isso que a gente está falando, justamente porque como o Carlos falou, é importante a gente separar essas duas coisas. São coisas completamente diferentes. No seu computador pessoal, você está colocando informações pessoais, os seus hábitos na web, todas essas coisas são coisas pessoais. E que você não necessariamente, ou pelo menos não deveria, compartilhar com os outros, ainda mais com algoritmos.
Esse pessoal era completamente diferente. Eles estavam trocando informações e coisas públicas, programas, técnicas, ferramentas. Isso sim deve ser público e compartilhado. E outra coisa também é que, mas eles tinham que ter senha, porque senão o pessoal ia zoar. Ninguém zoava na prática. Porque quem tinha interesse em acesso aos computadores eram os hackers. Eles entendiam isso. E por isso que achavam estranho esse negócio de limitar o acesso ao computador. Tipo, pô, que história é essa? Ninguém usou as coisas na prática, sabe? E os hackers, eles se conheciam muito bem entre si e entendiam que a graça estava na colaboração e não na zoação, na pegadinha. Eu até lembrei agora do negócio que tentaram mandar o código malicioso no kernel. Pois é, não, isso aí é outra história. Não, mas é porque, olha só, o povo com software livre acha que, não, mas se todo mundo pode colaborar, o povo vai zoar, né? Mas na prática não é. Não é assim. E mesmo se fosse querer zoar, todo mundo ia estar ali vendo e falar, olha, calma lá. Olha, zoou, né? Zoou. E isso era uma coisa que eu imagino que detinha alguns espertinhos que acabavam de chegar na cultura e queriam zoar os outros. Porque assim, todo mundo se conhecia. E todo mundo tá vendo. Então, tipo, se todo mundo tá vendo, não vai zoar, entendeu? Exato, esse que é o ponto. É mais fácil zoar uma coisa que ninguém tá vendo do que zoar o que todo mundo tá vendo. Exatamente. A gente vai voltar nesse ponto aqui nessa apresentação. Outra coisa, e isso aqui foi muito importante. Esse pessoal, os hackers, eles, juntamente com o Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, vou falar mais sobre ele daqui a pouco, eles foram precursores de muitas aplicações de inteligência artificial. A principal delas é xadrez computacional. Esses hackers, eles eram interessados em desafios lógicos, eram interessados em entender sistemas. E xadrez é um sistema. Xadrez é um puzzle, no final das contas. Então, eles implementaram pela primeira vez uma engine de xadrez no computador. Olha aí que bacana, né? E isso juntamente com o Laboratório de Inteligência Artificial do MIT. Então, eles fizeram grandes avanços nessa área de xadrez computacional também. Isso numa época em que ninguém levava isso a sério. Ninguém levava a sério. Tipo, para que se usava computador na época? Ou para fazer conta de física e engenharia, ou para contabilidade, coisa séria. Agora, lá vem o cara querer implementar xadrez no computador. Tipo, porra, você quer xadrez? Vai jogar com a sua tia, né, velho? O que você tá fazendo aí? Mas isso provém de uma visão, tipo, muito curto prazo e muito tola no final das contas. Porque os avanços que vieram dessa tentativa de implementar uma engine de xadrez nos computadores são incontáveis. Eu vou falar isso daqui a pouco. E isso tem a ver também com a ciência de base, né? Porque exato. A gente tá falando de informação e o prazer de aprender, de estudar aquilo, essa cultura hacker, ela é uma cultura científica, né? Porque a própria ciência, não pautando na ciência aplicada, né? Mas ciência só por descobrir mesmo, né? Sei lá, você quer estudar um fenômeno, você quer saber. Isso é um hacker, né? De certa forma. Você quer fuçar naquilo. E claro que não é o hacker nessa definição que a gente está pautando, mas essa filosofia de entender as coisas, né? Que lá no começo da apresentação tem uma coisa, lá falando que é aquilo que a gente pode entender, a gente precisa entender as coisas, precisa fuçar e pôr a mão, entendeu? Exato. O ideal... E a cultura hacker é desmoralizada quando a gente pensa também da mesma maneira que a ciência de base é desmoralizada, né? Exato. Quando fala, não, pra quê? É isso que eles falavam, pra que isso? Mas, sabe, tipo, não precisa ter um propósito. Eles queriam fazer o xadrez e no final das contas, eles estavam cagando se isso ia resultar numa coisa muito boa no futuro ou não, só ia ser isso mesmo. No caso, a gente viu que sempre quando toda informação é boa, sabe? Qualquer informação de base vai ser boa no futuro, por mais que ela não tenha uma aplicação prática ou tenha sido feita para ter uma aplicação prática, sabe? De fato.
E assim, é porque a humanidade, no geral, ela pensa muito a curto prazo, né? Você Exato. imagina, eu só vou investir esse dinheiro agora se eu puder ganhar o dobro de dinheiro ano que vem. É assim que o ser humano pensa. Agora, os hackers e o ideal platônico de hacker tá assim, ó, tá muito próximo do ideal platônico de cientista. São coisas, sabe, no fundo são muito semelhantes as ideias de questionar tudo, questionar a autoridade, buscar entender as coisas. Esses ideais são muito parecidos. Enfim, até perdi a linha de raciocínio aqui, mas o pessoal daqui, de fato, estava cagando se isso ia trazer benefício daqui a 20 anos, por exemplo. Mas trouxe muito mais benefício do que a IBM otimizando programa para contabilidade, por exemplo. Muito mais benefício. E inteligência artificial. Vou falar isso daqui a pouco. E é interessante falar também que parece, quando você fala assim das coisas que eles fizeram, parece muito que eles literalmente só pegaram o que já tinha lá e programaram, mas não. Eles estavam sempre implementando função a mais, implementando, reescrevendo instrução de código. Eles estavam fuçando completamente no hardware também, sabe? Não era nem só fazendo programinha lá com as maquininhas. Era tudo, hackeando tudo. Na apresentação tem que deixar claro isso e para todo mundo entender que era literalmente fuçar em tudo. Não era só escrever fazer um xadrez, não. Para isso eles implementaram função nova no computador, talvez fizeram circuitos eletrônicos ali, não sei, enfim, reescreveram... Cara, você disse que não sabe, mas tudo que você falou aí é verdade. Tudo que você falou é verdade. Porque é o mais lógico, né, pra eles... De fato, foi negligência da minha parte não ressaltar isso. Porque os hackers, eles não se limitavam a software. Quando recebiam um PDP novo, porque assim, o laboratório do MIT foi recebendo vários PDPs, sabe? Na medida que recebiam um PDP novo, as primeiras mãos que tocavam no negócio, que imediatamente recircuitavam muita coisa para criar novas instruções na máquina, para fazer o caralho a quatro, para tornar o sistema mais utilizável, eram os hackers. Os hackers, apesar de não pagos, a maioria das vezes, eles eram a expertise não só em software, como também em hardware. Mas e hoje em dia a gente vê esse negócio de deixar hacker só para software, né? Né? Porque a eletrônica hoje em dia ela atingiu um nível, né, que às vezes parece ser impraticável para uma pessoa só fazer o negócio e aí o hacker fica muito ali no software só. No software. Mas... se bem que recentemente, tipo assim, a partir da década passada, com os Raspberry Pi, com os Arduino, com os Caralho 4, sim, a gente precisa... Teve o renascimento da cultura hacker para hardware. Coisas também. O Open Hardware, né? E a gente tá apontando software livre, mas o software livre também se estende e deveria ser uma coisa só com o Open Hardware, porque a gente não consegue falar de software livre sem falar de Open Hardware e hardware livre, né? Porque deveria ter, deveria ser livre, né? Mas, infelizmente não... A questão com hardware, hoje em dia, infelizmente, é que produzir hacker é caro pra caralho. Os únicos que tem capital pra isso... Os únicos que tem capital para isso é o pessoal que quer investir R$1 aqui e ganhar R$2 ano que vem, sabe? Exatamente. Mas com o crescimento das pessoas, do número de pessoas que desejam ter um hardware livre, isso possa vir a ser algo até lucrativo, né, para essas empresas. Então, começou agora, né? Começou agora com a então, Pine 64, System 76, essas coisas, velho. Até mesmo numa visão capitalista de... Como fala? Tem pessoas querendo consumir aquilo, não esqueci a palavra agora. Tem público-alvo, enfim, tem mercado, então, enfim, vocês entenderam. Vai ter gente para consumir e se todo mundo, por exemplo, começar a consumir só hardware livre, vai ser o padrão. Mesmo num mundo que preza só lucro. Exato. E olha, principalmente, se a gente encher o saco das instituições públicas, se a gente encher o saco das instituições públicas para eles adotarem hardware livre prioritariamente, que o poder,
O poder nosso é limitado. O poder Mas se a nosso é gente muito encher o limitado, saco que é pra isso- de consumidor, né? A gente pode falar, não, mas vou comprar esse hardware. Só que isso é muito limitado e precisa de uma desse senso comunitário de todo mundo se organizar para só comprar hardware livre, e muitas vezes nem tem hardware livre para comprar, então Pois é. é bem complicado e a gente tem que... Olha, tenho muita coisa pra comentar esse aspecto também, mas, velho, a gente tá no slide 12 de 42. Exatamente, Eu acho que a gente vai terminar isso aí em outro dia, viu? Outro dia, mas, enfim. Olha, a coisa que eu acho mais fascinante... Véi, agora tá passando o carro de propaganda aqui na café, ignorem, tá? A coisa que eu acho mais fascinante, na verdade, que essa cultura hacker produziu, foi um dos primeiros videogames ever. Também surgiu da cultura hacker. Existiam videogames anteriores que haviam sido implementados em outros computadores por instituições independentes. Haviam poucos exemplos desses, mas eu tenho certeza que esses exemplos não chegaram na cultura hacker. Então, na prática, o primeiro videogame que eles criaram, que foi o Space War, foi, assim, na prática foi o primeiro para eles. E, véi, eu não me canso de me impressionar com o Space War, velho. Eu tenho um slide inteiro só pra falar dessa porra aqui, porque esse jogo me deixa doido. Porque, assim, é o primeiro jogo que um grupo de candango resolve fazer. Aí você pensa, deve ser uma merda. Deve ser uma coisa super básica como Pong. Deve ser uma coisa, sabe, bem primitiva, de Homem das Cavernas. Só que não, velho. O primeiro jogo que os caras tentam fazer, e isso foi um projeto comunitário que envolveu todos os hackers ali, foi o Space War, e foi fenomenal, cara. É um jogo complexo e que dá pra jogar e se divertir até hoje. Como que funciona o jogo? Eu não consegui encontrar umas imagens muito boas disso, porque o material para se gravar o Space War original é meio difícil, né? E também é uma tela de CRT, que fica muito ruim a imagem. Mas vou tentar explicar um negócio. Até usando essa imagem aqui. Você vê que isso aqui é a tela do PDP-1, né? O PDP-1 foi o computador onde implementaram o Space War a princípio. Basicamente, você tem um espaço aqui, sabe? Um espaço sideral. E você tem duas navezinhas. Uma rechonchuda, uma mais gordinha, e outra mais comprida. Isso é um jogo de 2 jogadores. Você tem que matar o outro jogador ou sobreviver. E aí, como você faz isso? Você faz isso se manobrando a sua nave com física newtoniana realista que tem aqui, atirando e evitando ser engolido pela estrela, porque no meio do ambiente de jogo aqui tem uma estrela que exerce força gravitacional nas naves. E isso que adiciona um fator de complexidade fenomenal no jogo. Porque assim, você tem que lidar com essa estrela, então você pode passar de raspão por ela e adicionar uma velocidade fodida na sua nave, você faz e desviar das balas do seu inimigo, e aí você volta e atira nele de volta e tal. E ainda tem uma funcionalidade de você apertar um botão e teletransportar. Véi, é um jogo complexo, é um jogo interessante, é um jogo que é jogável até hoje em dia. E que foi a maior febre, não só no MIT, como em todos os cantos dos Estados Unidos. Eu estou falando muito do MIT aqui, mas não se enganem. Onde quer que os mini computadores apareceram pela primeira vez, essas culturas hackers foram surgindo. Não havia muita coisa de especial no MIT. Mas é uma coisa comum em vários lugares dos Estados Unidos, tenho certeza que no mundo inteiro. Então, esse Space War, ele era compartilhado não só entre esses hackers. Às vezes aparecia gente de outras universidades para visitar, via esse negócio e levava com eles uma cópia do programa, código e tudo, ou aparecia outros hackers assim de outras universidades pedindo cópias, eles só mandavam, nada comercializado, tudo praticamente no domínio público, e velho, com isso surgiram várias e várias versões do Space War, isso foi a maior febre. Claro que essa febre ficou limitada ao pessoal que tinha acesso a minicomputadores, né? E esse jogo foi portado para uma infinidade de computadores também, em instruções de máquina, sabe? E, velho, como eu falei, esse jogo é fascinante para mim. Aliás, essas estrelinhas que vocês estão vendo aqui não são por acaso. Tipo, os hackers literalmente estudaram as constelações lá que eles viam no hemisfério norte
para implementar direitinho em cima. Essa estrela do meio aqui é uma estrela específica, eu esqueci qual é. Mas tem até essa constelação, tem tudo bonitinho, cara, com mecânica newtoniana fenomenal, com a estrelinha. Mano, eu fico pirado nesse jogo. Como se não bastasse criar um dos primeiros jogos ever, eles também criaram o primeiro controle ever. E é isso que é essa caixa escrota aí à direita. Tudo bem que o controle não era muito bonito, só que só o fato deles conseguirem fazer essa doideira de eletrônica e entenderem que seria melhor jogar isso com um controle, velho, já é um passo fodido, assim, sabe? Pra gente é tão trivial, né? Mas exato, os caras nunca tinham visto um videogame. Cara. Os caras criaram um videogame e falaram, nossa, um videogame bom, mano. Muito legal se a gente tivesse um botão e 2, sei lá, potenciômetros aqui, não sei nem como que eram essas alavanquinhas aí, mas sabe, tipo, olha o nível. Olha só, velho, a ingenuidade, né? Tipo, o que me deixa embasbacado é o fato de que isso tudo veio do zero. Tipo, ao primeiro jogo ever, você pensa, deve ser uma merda. Não! Os caras inventaram Space War e o controle pro Space War. E como que esse controle funcionava? Tinha 2 alavanquinhas aqui. Essa do eixo X girava a sua nave. E essa do eixo Y aqui fazia 2 coisas. Você apertava para baixo e ligava o foguete da nave. Então você manobrava a nave espacial como se fosse no jogo Asteroides. Talvez alguns de vocês sejam familiarizados. Você mexia lá e aplicava força, impulso em determinada direção para desviar da estrela, desviar das balas dos outros. E aí você apertava para frente nessa alavanquinha e atirava. Esse botãozão vermelho servia para teletransportar. Quando você estava na pindaíba, você poderia utilizar isso para aparecer numa parte aleatória do mapa, para desviar da estrela ou das balas do inimigo. Você podia fazer isso 2 vezes numa partida. E isso adicionava uma complexidade do caralho, assim. Então, mano, olha, eu fico doido com esse Space War. Tá, mas chega de Space War, né? Vamos falar de algumas lendas, de fato, dessa cultura do MIT. E eu tô pegando o pé, assim, falando dessa cultura em particular, e agora falar do pessoal, de fato, porque eles são importantes pro resto da história, importantíssimos. O primeiro aqui é o John McCarthy. Esses hackers, por mais que, como eu tenha dito, eles existiram eles criaram essa cultura sem forçação de barra, sem incentivo das autoridades, acabou que alguns professores, em particular do laboratório de inteligência artificial do MIT, que foi crucial, esses professores perceberam que os hackers seriam o pessoal técnico perfeito para fazer as coisas deles. Então eles botavam os hackers, por exemplo, para criar drivers para controlar todas. Tá vendo que aqui no fundo dessa foto tem todas essas contrações mecânicas bizarras? Isso eram braços que o John McCarthy e o seu grupo de pesquisa foram desenvolvendo. Então, na prática, eles contratavam esses hackers para fazer essas coisas. E o John McCarthy acabou se tornando o tio McCarthy. Ele foi o patrono, assim, dos hackers. Ele defendia eles em relação aos outros pessoal da computação lá. Foi uma das primeiras pessoas que reconheceu o valor nos hackers. Cara, alguém vai falar? Diz aí. Você sabe o que eles consideravam inteligência artificial nessa época? Sei. Olha, excelente ponto, porque eu vou falar disso. A inteligência artificial do final dos anos 50 e começo dos anos 60 até os anos 70 é bem diferente da inteligência artificial de hoje em dia. E há uma lacuna gigantesca entre essas duas. Isso aqui, pessoal, a gente está falando do começo, não só da computação, como de buscar aplicações para a computação. E o John McCarthy foi um visionário que entendeu que computadores eram muito mais do que simplesmente máquinas de contabilidade, máquina de fazer conta. Você poderia criar arte nos computadores, eles poderiam ser interativos, eles poderiam jogar xadrez, eles poderiam ajudar a tomar decisões. E isso aqui que é o crucial da inteligência artificial. Hoje em dia, qual que é o paradigma aí da inteligência artificial? É dados. É você fazer as redes neurais, treinar o negócio com uma pilha gigantesca de dados e prever comportamentos, ou auxiliar em decisões, ou reconhecer coisas X ou Y. O fundamento da inteligência artificial hoje em dia são redes neurais e dados. Naquela época, o pessoal... Principalmente auto-otimização de pesos, né?
Ah, sim, de fato. Mas isso tá dentro aí do redes neurais, né? Não, é que hoje em dia não, redes neurais é o mais usado, só que o machine learning em si é muito mais amplo do que só redes neurais. Ah, com certeza. Enfim, algoritmos evolutivos, né, para otimizar os pezinhos para reconhecimento de imagem, ou seja lá o que for, né? Isso que é o inteligência artificial hoje em dia. Na época, o pessoal você não tinha a capacidade de processamento para processar essa quantidade astronômica de dados. E, e então o que eles tentavam fazer é utilizar o pouco que eles tinham, os computadores que eles tinham, para simular de alguma maneira a inteligência humana, seja através de máquinas que jogavam xadrez, seja através de robôs que respondiam aos seres humanos e você interagia com eles através do teclado. Tem inclusive o projeto Alice, que foi desenvolvido pelo John McCarthy e outros, que foi um dos primeiros chatbots, assim, um robô que você poderia conversar e convincentemente se passar por um ser humano. E o grupo de pesquisa, digamos, o projeto que financiava o John McCarthy era o projeto MAC, que chama Machine Aided Cognition, ou seja, cognição auxiliada por máquinas. Isso descreve o que o John McCarthy estava fazendo. Descrever o que o pessoal lá no laboratório de AI do MIT fazia é meio complicado, porque eles eram extremamente generalistas. Eles tentavam expandir a fronteira do que se podia fazer com computadores. Eles tentavam de tudo, sabe? Desde xadrez, até chatbots, até... sei lá, não me vem outra coisa na mente, mas teve várias outras coisas. E aí, para fazer essas aplicações complexas e intricadas, não bastava simplesmente utilizar a linguagem de máquina, linguagem assembly que vinha com os computadores, ou o Fortran, que foi criado para fazer computação científica. Eles precisavam de uma linguagem de programação muito mais complexa, muito mais expansível, muito mais, sabe, tudo. E por isso ele criou a linguagem Lisp. Se o Bruno Gabriel, que eu convidei para aparecer aqui, tiver na reunião, imediatamente vai surgir uns calafrios assim da nossa espinha, lembrar de Lisp, porque a gente passou linguagem e paradigma de programação, uma disciplina que a gente pegou na computação, tentando decifrar essa linguagem. É uma puta linguagem utilizada até hoje, inclusive no Emacs e em várias outras aplicações, mas ela foi criada especificamente para ajudar no desenvolvimento de inteligência artificial. E por ser uma linguagem muito extensível, o Lisp até hoje tem habilidades que quase nenhuma outra linguagem tem, como, por exemplo, criar macros e redefinir a própria sintaxe da linguagem, criar sublinguagens muito facilmente. Tem todas essas coisas que tornam o Lisp utilizável até hoje, assim. Isso começou lá, outra coisa que é semelhante ao Space War, velho. É uma das linguagens mais fodidas, mais complexas, mais absurdas, assim, até hoje, e é antiga desse tanto. Eles criaram o Space War do zero, e foi aquela coisa insana. Eles criaram o Lisp do zero, e é uma coisa utilizada até hoje. É loucura, cara. Poucos projetos vivem mais de 70 anos na computação. Enfim, ele foi o criador da linguagem Lisp, e a linguagem foi amplamente adotada entre os hackers. Só que ela tinha um problema. Essa linguagem, até hoje, em comparação com as demais, é muito mais lenta, principalmente mais lenta em relação ao Fortran, ao C e etc. Hoje em dia isso não faz tanta diferença, porque os computadores são arbitrariamente rápidos. Mas na época fazia toda a diferença. Um interpretador de Lisp enchia a memória do computador e interpretar o Lisp torava os recursos, assim. Isso tem tudo a ver com a criação das Lisp Machines. Mas antes... Opa, fiz cagada aqui. Agora, um hacker em si. E esse aqui é o paradigma de hackers. O Richard Greenblatt. Não é o Richard Stallman ainda, vamos chegar lá. Mas o Richard Greenblatt é o que os outros consideravam o maior hacker de sua época. E, velho, ele era o estereótipo, assim. Ele era apaixonado nos PDPs. Ele tinha um conhecimento, uma memória e uma fluência com programação incomparável. E também era um sujeito altamente antissocial e que o ciclo de sono dele dependia única e exclusivamente
não do ciclo circadiano, e sim de quando que as máquinas PDP estavam disponíveis. Então ele dormia com base nisso, ele vivia para mexer no PDP. Resultado, ele se tornou o maior, mais fudido hacker, juntamente com o John McCarthy. Ele foi pioneiro em xadrez computacional também. Se eu não me engano, eles produziram algumas das primeiras máquinas de xadrez, usando Lisp. E ele também foi um dos principais que escreveu o Incomparable Time Sharing System, dentre outras coisas. Richard Greenblatt era de fato visto como o God, assim, e eu não duvido que muitos dos estereótipos de nerd, de computeiro, de hacker, assim, eu não duvido que muitos estereótipos surgiram especificamente desse cara. Era uma figura muito caricata. O Richard Greenblatt, a propósito, esse senhor aqui à direita, viu? Esse senhor de cara mansa. Esse à esquerda é o Tom Knight, com o qual o Greenblatt fundou a Lisp Machines Incorporated. Isso aqui é crucial, vamos chegar daqui a pouco. Outro hacker que eu queria mencionar é o Bill Gosper. E esse é interessante porque ele meio que foge do paradigma de nerdão hacker. Ele não nasceu velho, tá? Essa imagem é dos anos 2010. Eu não consegui encontrar uma imagem dele da época, porque, assim, na época esse pessoal eram uns ninguém, sabe? A mídia não prestava atenção para eles. E o Greenblatt só ganhou essa foto porque ele estava fundando a Lisp Machines, né? O Greenblatt não. Mas ele era fenomenal também, e ele era uma liderança nesse grupo, juntamente com o Richard Greenblatt. E ele era diferente porque, ao contrário do Greenblatt, esse era bem extrovertido, era um cara super sociável, e ele fazia questão de programar com uma audiência. Ele fazia questão de chamar gente assim para ver ele metendo louco no PDP. E ele, além de carismático e tal, ele era apaixonado por matemática. Ele, no fundo, é um matemático e hacker em segundo plano, assim. O animador nato aqui, eu me refiro a essas habilidades de animar a plateia, assim, que ele tinha. E ele também foi aficionado pelo Game of Life. E agora, o Carlos deve reconhecer isso, porque a gente está vendo física computacional. Carlos, Eric e Matheus, vocês devem reconhecer isso aí, porque isso aí é um autômato celular. O principal exemplo que se usa de autômato celular, na verdade. E alguém vai dizer alguma coisa? Ah, não, só queria deixar claro que eu gostei muito dessa parte do gospel, fiquei contente. Pois é, cara, na verdade eu coloquei o Bill Gosper pensando em você, viu? Olha só, eu te amo. Você vê que ele tem até a camisa com o Ramanujan aqui, né? Outro god. O Ramanujan, Sim. Ramanujan é um hacker da matemática, cara, sem sombra de dúvida. Enfim, Bill Gosper era esse god e ele era aficionado por autômatos celulares. Se você não sabe o que é autômato celular, não se preocupe, não precisa saber. Mas para quem sabe, sabe aí que o Bill Gosper foi um dos que desenvolveram assim, muitas das coisas que se tem de autômato celular hoje em dia. Na época dele, isso tudo era muito novo. Então ele foi que implementou o Game of Life no PDP-1 e fez questão de ver todas as variáveis possíveis e tal. Inclusive, essa coisinha aqui, ó, foi um símbolo que o Eric S. Raymond, que é um hacker muito posterior a esse pessoal, propôs como o símbolo do hackerismo. E o que é isso? Isso aqui é um glider do Game of Life. Se você fizer essa formazinha no Game of Life, ele sai andando assim, e é muito característico. A gente tava... Eu lembro que eu tinha visto essa imagem, eu até mostrei, a gente nem sabia o que era isso. E agora a gente sabe, né? Agora a gente sabe, é o símbolo hacker. É o símbolo hacker, pessoal. Olha aí que maravilha. Por que você não falou pro professor fazer esse símbolo lá não? Porque eu não tava prestando atenção. Boa. Inclusive, isso é um ponto, né? Agora que eu tô reassistindo as aulas, eu tava pensando em prestar atenção e começar a introduzir isso nessas aulas. Pois é. Enfim, esse aqui é o símbolo hacker. Na prática, esse símbolo não foi tão adotado. Eu tenho certeza que o próprio Eric S. Raymond, que era um hacker assim, respeitável, ele sabia que não ia ser adotado porque os hackers não se auto-identificam. Você identifica os outros pelo hackerismo. Mas acho que ele propôs esse símbolo meio que ironicamente, assim, e é um belo de um símbolo. Porque hackers muitas vezes estão interessados em coisa semelhante ao Game of Life, que é uma atividade por prazer, é interessante, é um sistema para se descobrir, né? Então, se propôs esse símbolo. E, finalmente, esse aqui é o mais
God que surgiu nessa cultura. É o próprio Santo Ignatius Richard Stallman. A gente vai falar dele na terceira parte dessa palestra. Bom, essa é a primeira parte. Cultura hacker no MIT. Queria ouvir as opiniões de vocês. O que vocês acharam dessa cultura, assim? Eu achei fenomenal. Eu li isso num livro e foi o que me vendeu para o software livre, por incrível que pareça. Mas quero ouvir de vocês. Mandem aí. Mas é que ainda não tá o... Você não deu a palavra que linka o software livre com o hacker ainda, que eu acho que tá na terceira parte, né? Tá na terceira parte, de fato. Mas eu queria ouvir as opiniões, assim, quanto à cultura hacker. Vocês tinham ideia de que isso existia e tal? É uma coisa que eu descobri, cara, e achei fenomenal. Eu pensei, porra, eu queria ter nascido nessa época, né? Não, mas já deu pra perceber. É uma cultura antiga, assim, né? Eu não imaginei que era da década de 50, 60. Pois é, cara. E as raízes do software livre estão todas aí. Estão todas aí. E isso vai ficar bem claro na terceira parte. Deixa eu ver que horas são. Eita, porra, falta meia hora. Mas se eu apreciar, dá pra terminar tudo. Mas se não terminar tudo, a gente faz outra. É o que eu proponho. Mas então. Antes de chegar nessa parte que é a parte crucial, assim, de como começou o movimento de software livre em si, eu coloquei essa parte 2, que tá bem curtinha, porque o meu propósito era fazer toda uma história do Unix. Toda a história, é uma história riquíssima. Só que eu percebi que essa história é longa demais, é melhor fazer uma outra apresentação para um outro dia para a gente discutir isso. Mas é um assunto fascinantíssimo. Mas o que é o Unix? Assim, só 2 slides, resumo da ópera. O Unix é um sistema operacional que foi desenvolvido na Bell Labs, da AT&T. A AT&T, na época, era a corporação responsável por todos os sistemas de telecomunicações dos Estados Unidos. Isso era uma cooperativa, assim, que era monopólio por lei, e como eles tinham muito dinheiro, eles investiam muito em pesquisa científica, inclusive no Bell Labs. E o que é legal nesse Bell Labs é que, independentemente, surgiu uma própria cultura hacker nele também. Só que uma cultura hacker que, por mais que tenha muitos paralelos com a cultura hacker que eu apresentei do MIT agora, ela é intrinsecamente diferente porque, tipo, ao invés de nascer num ambiente acadêmico, exploratório e tal, nasceu num ambiente corporativo. Meio acadêmico, meio corporativo, e nasceu de tiozões, que nem esses aqui. Esse aí é o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, respectivamente. São os mesmos cavalheiros aqui, no de baixo. Isso aqui é um PDP-11, aliás. E, enfim, surgiu essa cultura hacker porque, apesar de ser um ambiente corporativo, tipo, eles investiam muito em pesquisa básica. Então o pessoal lá era muito aberto e eles tinham a liberdade de desenvolver basicamente o que eles quisessem. Assim, é uma das coisas que os rios de dinheiro que o monopólio da AT&T que o monopólio da AT&T ganhava, acabou gerando, né? O Bell Labs, que foi importantíssimo. Cara, tanta coisa foda surgiu do Bell Labs. Tanta coisa. Teoria da informação, a internet não existiria se não fosse pela teoria da informação, surgiu no Bell Labs. Transistores surgiu no Bell Labs. O Unix mudou o mundo e surgiu no Bell Labs também, entre várias outras coisas. Enfim, os principais criadores do Unix foram o Dennis Ritchie e o Ken Thompson. E o que havia de tão especial nesse sistema operacional? Que, ao contrário de todos os outros que existiam, esse foi feito por uma filosofia bem diferente. Eles não tinham a pretensão de fazer um sistema operacional completo desde o princípio. Eles queriam fazer... Na verdade, o Unix surgiu porque eles queriam de um sistema operacional para rodar um jogo que eles tinham escrito num PDP. Surgiu por isso. Então eles começaram querendo fazer o mínimo possível. Mas na medida que eles foram gostando de fazer o sistema operacional, ele foi crescendo. E ele adotou uma filosofia crucial que o diferenciou de todos os demais. Simplicidade. E com isso tem esse lema. Keep it simple, stupid. No caso, o KISS. Essa foi a filosofia adotada na criação do Unix. E isso fez toda a diferença. Eu não tenho tempo agora para explicar exatamente como que isso se desenrolou, mas isso mudou o paradigma de sistema operacional. Assim, os sistemas operacionais que vocês usam hoje em dia, qual é o sistema operacional mais usado no mundo? Windows, errado, é o Linux. O Linux é usado em tudo, a não ser na computação pessoal, infelizmente. E ele é um fruto do Unix. Qual
o terceiro sistema operacional mais usado. Mac OS, ele vem do Unix. A única coisa que não veio do Unix é o Windows, que tá essa bosta assim há muito tempo, mas o próprio Windows ultimamente andou mudando assim para ser mais Unix-like. Outra coisa, mas então, o ponto do Unix, na verdade, é que ele foi desenvolvido com bom gosto. Basicamente isso. O Dennis Ritchie e o Ken Thompson tinham um bom gosto fenomenal para essas coisas. E eles fizeram não só um sistema como documentação, linguagens de programação, todas as coisas com essa filosofia do Keep It Simple. E a filosofia do Keep It Simple também o tornava extremamente portátil, porque já que eles queriam fazer um sistema simples, ou seja, que tinha várias partes, mas que funcionavam independentemente, e eram partes relativamente pequenas, você podia reimplementar uma de cada vez. E isso tornou o Unix muito portátil, porque era mais fácil você portar, e portar eu quero dizer você reimplementar o Unix em outros computadores. Na época, você recebia um computador, ele já vinha com um sistema operacional e esse sistema não rodava em outros computadores. Eram incompatíveis. O Unix foi o primeiro a oferecer essa compatibilidade entre vários computadores, porque ele foi espalhando e as pessoas foram portando para suas respectivas máquinas. E era fácil de portar. E também não podemos desprezar o fato de que ele no começo foi distribuído livremente. Ele era distribuído quase como se estivesse no domínio público. Assim. Você quer o Unix? Só nos pague para enviar uma cópia pelo correio do código. E o Unix foi escrito em C a propósito. Na verdade, foi o primeiro sistema operacional a ser escrito numa linguagem de alto nível, que não fosse linguagem de máquina. O C ele foi criado logo para criar o Unix ou já... Olha, eu não sei se ele foi criado para criar o Unix. Eu acho que não foi. Eu acho que o C foi criado como um projeto separado, mas eles se juntaram, assim, se tornaram indissociáveis. Você não fala de Unix sem o C. Sim. Não fala de Unix sem o C, cara. Até curioso. Até porque o C foi criado pelos mesmos caras. O Ken Thompson e o Dennis Ritchie. Talvez eles criaram... não foi criado para isso, mas no final das contas... Veio muito a calhar. Então, tá aí dois produtos do Ken Thompson e Dennis Ritchie. O Unix e o C. Duas coisas que se espalharam que foi uma maravilha. Agora, um outro detalhe aqui do Unix é que, apesar dele ter sido distribuído livremente a princípio, depois surgiu uma merda chamada indústria do software. Aí a AT&T resolveu que não queria que um produto do laboratório deles fosse distribuído livremente. Eles queriam proteger o que eles entendiam como sua propriedade intelectual. Então, depois que o negócio tinha espalhado o mundo inteiro, eles começaram a processar os outros por usarem o Unix ou por usarem de maneira que eles não queriam. Calma, os próprios caras, criadores ou Não, Ken Thompson e o Dennis Ritchie, eles estão totalmente fora disso. Dependendo deles, a porra era usada assim que se foda. Foi o Bell Labs? Foi o Bell Labs, nem o Bell Labs, foi a AT&T, a empresa que de repente teve um piripaque e percebeu. Não, pera lá. Porque, cara, isso tem tudo a ver com o começo da indústria do software. E o Unix ajudou para criar a indústria do software. Porque, como eu falei, antes você não existia indústria do software. Existia indústria do hardware. Porque o software que você criava só funcionava em um tipo de hardware. O Unix foi um dos primeiros programas que, já que foi portado para muitas coisas, o pessoal começou a perceber que o software não é hardware, sabe? E, quer dizer, o pessoal, não os programadores, eles já tinham em mente isso. E sim, o pessoal do direito, os marqueteiros, etc. E eles resolveram começar com essa putaria de patente de software, de restrições arbitrárias e software proprietário, caralho a quatro. Foi assim que surgiu a coisa. Basicamente, o Unix espalhou pelo mundo inteiro e aí a AT&T... Não, calma lá, né? Depois resolveu processar a galera todinha, foi a maior zona. E o mundo é o que ele é hoje com Linux por causa disso. E eu vou chegar nessa parte. Isso aqui é só outras coisas relacionadas ao Unix, assim, né? A linguagem de programação C, olha aí, Brian Kernighan e Dennis Ritchie. Brian Kernighan era um outro cara que estava super envolvido na criação do Unix. Ele é um escritor fenomenal, ele tem um livro sobre a história do Unix que eu recomendo que todos leiam. E a linguagem C, ela não só foi excelente assim por ser
rápida, de fácil de implementação e tudo mais, mas ela também foi uma das precursores de, assim, de determinar o padrão de ouro da documentação de software. Isso veio com o The C Programming Language. Outra coisa relacionada aos Unix aqui são os BSDs. Isso aqui eu tô mostrando mais para o pessoal que já está familiarizado com software livre, porque veio disso. Os BSDs, como é que foi? O Unix chegou na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E, com o passar do tempo, já que ele foi distribuído a princípio livremente, ou com poucas restrições, o pessoal de Berkeley começou a modificar o seu próprio Unix, criar seus próprios utilitários, fazer basicamente sua própria versão, utilizando em grande parte do código da AT&T. Depois, a AT&T percebeu que essa versão da Berkeley estava se proliferando também, e eles não queriam que fosse só a versão deles, meteram um processo, foi uma zona do capeta, mas é dessas versões do Unix que surgiu o FreeBSD, NetBSD e OpenBSD. BSD quer dizer Berkeley Software Distribution, e o software, no caso, é o Unix. Então, se você quiser usar um sistema genuinamente Unix hoje em dia, você não pode, mas o mais próximo são os BSDs. Continua, porque eu quero contar essa história completa aqui em outra reunião. Agora, se vocês me permitem, eu vou beber uma água, que eu estou gritando aqui há não sei quanto tempo, né? Então, só um minutinho. Bom, eu não sei se vai dar tempo de terminar isso até as 4, mas tudo, não sei, queria a opinião de todo mundo que está assistindo aqui, de até que ponto vocês estão dispostos a ouvir tudo ou deixar para outro momento, não sei. Eu só vou ter que sair, eu só teria que sair no máximo umas 5. Então, se vocês quiserem continuar por mim, pode continuar. Se você quiser deixar para outra reunião, pode ser também. Pessoal, falta 15 minutos para as 4, né? Então, acho que o Carlos deve ter perguntado aí se a gente fala disso nessa reunião ou deixa para uma próxima. E aí, o que vocês opinam? Isso aqui é uma parte longa, tá? Se não passar das 5, tá tudo bem para mim. Os demais, manifestem-se. Eu acho que por mim pode continuar também. Esse aí Eu, foi o sinceramente, já tenho bastante coisa pra fazer, então se fosse pra outra, acho que seria melhor. De fato. Matheus? Eu acho que talvez numa próxima reunião a gente conseguiria discutir e explorar esse assunto um pouco melhor, porque às vezes você vai querer passar na correria, não sei. De fato. E essa criação do movimento é a parte mais importante. Então, assim, acho que é melhor a gente acabar por essa mesmo. Na reunião já ficou a cultura hacker, basicamente. Foi cultura hacker, ficou aí. Hacker. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado produtivo, pelo menos discutir a cultura hacker. Eu adorei fazer isso, demorei muito mais do que eu imaginei que demoraria, mas é porque eu sou apaixonado por essas coisas, pessoal. Eu sou apaixonado. Tipo assim, eu li um livro chamado Hackers, The Heroes of the Computer Revolution. Minhas referências estão no final da apresentação. Eu li esse primeiro livro aqui e foi isso que me deu o pontapé inicial para descobrir o software livre. Porque o software livre, mano, ele surge diretamente dessa cultura hacker e do Unix. Então, minhas referências aqui foi o Hackers, Heroes of the Computer Revolution. O livro é antigo, mas é super atual. Inclusive, tudo bem que não foi um hacker em si que escreveu o livro, Steven Levy é um jornalista, na verdade, só que esse livro é sancionado pelos hackers. O próprio Richard Stallman, que é o nosso deus aqui, ele sanciona e recomenda esse livro. O Diamond, the GNU and the Penguin, isso aí é um livro especificamente sobre software livre. Unix, A History and a Memoir, é um livro sobre a história do Unix, excelente. Também consultei bastante o site da GNU, Wikipédia e o web no geral. Essas duas referências aqui, ó, essa e essa, a gente vai discutir mais na próxima reunião, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa discussão aqui da cultura hacker. O que vocês acharam, pessoal? Vocês viriam na próxima? Eu achei muito legal, cara. Como a gente sabe que você fala bem, as coisas, tudo que você for falar, você fala bem. Eu já tava esperando já.
Ah, cara, É, fico a gravação vocês vão deixar em algum lugar? A gente vai deixar no Library, passar Sim. pra vocês. O Library é uma plataforma livre, semelhante ao YouTube, talvez, e que se propõe a libertar a gente dessa... Da então vocês dependência têm com um- o YouTube. Vocês têm um canal lá, como se fosse um canal do YouTube. A gente não fizer... Ah, a gente vai criar esse canal ainda, né? Porque até agora não tivemos ocasião de postar É, nenhum esse é vídeo. vai ser o primeiro vídeo desse canal. E a gente vai postar, eu acho que o link, pelo menos nas redes sociais, no nosso grupo, no nosso site. Pretendo- Exato. E tem outra coisa, pessoal, assim, principalmente pro João, Matheus, Eric, é que, tipo, a gente falou do canal aqui, mas a gente tem outras maneiras, a gente tem outros conteúdos, tá? Tipo, nossa presença nas redes sociais é minúscula, né? Até porque nós criamos muito recentemente. Até porque rede social, software livre é uma coisa até meio contraditória, mas é importante pra gente não só pregar para convertido, né? E principalmente nós temos um site. Se vocês querem saber sobre software livre em específico, porque nessa historinha que eu tô contando aqui, mesmo na parte sobre a criação do movimento software livre, eu não vou falar tanto de software livre, vou falar mais de história. Então, se vocês quiserem dar uma lida assim para entenderem do que se trata, qual a importância, como vocês podem começar a usar software livre, a gente tem vários recursos no nosso site. Carlos, por favor, digita no chat do Jitsi aí o nosso site para o pessoal salvar. Vou colocar aqui. Coloque. Então é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado bastante construtivo, assim, levem. Se eu quero que vocês. Se tem uma coisa que eu quero que vocês levem nessa reunião é: hacker não é FDP, invasor de sistema. Essa é a definição sacana atual da palavra. Mas a cultura hacker é muito mais antiga, mais importante, mais fascinante, mais aberta, mais tudo que vocês podem imaginar. Então, hacker não é o corno que coloca vírus no seu PC. Hacker é o curioso que quer entender sobre sistemas e faz isso quase que naturalmente. É quem gosta de resolver problemas intelectuais por diversão. Isso que é a definição mais abrangente assim de hacker. Então é isso, pessoal. Vamos acabar por aqui, né? Perfeito. Fenomenal. Eu vi que um monte de gente mandou umas coisas no chat da vida, né? Vou encerrar a gravação aqui, então. Encerra aí.